Tenho recebido muitas perguntas sobre o risco do sistema bancário brasileiro. Será que a gente corre um risco de quebras e um eventual problema sistêmico, como aconteceu nos Estados Unidos, que quebraram 3 bancos essa semana? Ou será que isso vai levar a um risco sistêmico, como foi a crise de 2008? Quero falar aqui rapidamente sobre 3 pontos principais que eu vejo de diferença do sistema bancário brasileiro para o sistema bancário americano, tá? Bom, basicamente, o primeiro ponto importante é que os bancos brasileiros, eles têm mais caixa frente aos depósitos, tá? Então, os bancos locais, eles são mais capitalizados do que os americanos com relação ao montante de depósitos que cada um detém, tá? Esse é um primeiro ponto importante. Sim, isso melhorou nos Estados Unidos desde a crise de 2008 para hoje, mas os bancos brasileiros, por outros motivos que eu vou mencionar, que tem a ver com o segundo e terceiro ponto, eles têm muito mais caixa frente aos depósitos em proporção, tá? O segundo ponto é que os bancos se financiam com passivos de curto prazo, ou seja, depósitos à vista, o meu, depósito à vista, conta corrente, títulos de curtíssimo prazo, em que se o investidor ou o depositante demanda esse dinheiro, ele tem, em todo momento, o banco tem que devolver esse dinheiro para ele, então são depósitos à vista, depósitos de curtíssimo prazo, e ele pega esse dinheiro desses depositantes, o seu, o meu, de todos nós, e ele empresta esse dinheiro a mais longo prazo. Então ele pode ou financiar um imóvel, ou financiar um carro a mais longo prazo, ou ele pode muitas vezes comprar um título público. Nos Estados Unidos, como o mercado lá, historicamente, tem uns juros muito mais baixos, instabilidade maior e um mercado de liquidez muito maior, os bancos tomam esses depósitos dos seus depositantes de curtíssimo prazo, usam esse dinheiro para comprar títulos, muitas vezes públicos americanos, de longuíssimo prazo, com vencimento em 30 anos, em 10 anos, e a gente sabe que pela marcação a mercado, que eu já venho explicando faz bastante tempo, conforme os juros sobem, os títulos têm marcação a mercado, eles desvalorizam. Se você for vender naquele momento, o título vai ter uma depreciação. Quanto maior o vencimento, quanto mais longo o vencimento, mais voláteis eles são frente à mudança da taxa de juros. Então, quando os bancos pegam um investimento, um depósito de curtíssimo prazo, usa esse dinheiro para comprar títulos públicos americanos de longuíssimo prazo e as taxas de juros sobem muito, o que acontece é que ele tem uma desvalorização. Se houver uma necessidade ou pedido de resgate do seu depositante e ele tem que vender essa posição de longo prazo para fazer frente ou honrar esse resgate desse depositante. Com isso ele vai perder dinheiro. Se ele sai no momento de alta de taxa de juros, o título perdeu valor, ele vai sair com desvalorização. Como o mercado brasileiro não é tão líquido e os títulos brasileiros públicos não têm vencimento tão longo, justamente pelo fato do Brasil ser um país mais arriscado e precisar emprestar ou se financiar com títulos de mais curto prazo, senão ninguém empresta ao Brasil, o que acontece é que os bancos acabam tendo menos possibilidade de investir no longo prazo e isso acaba trazendo um risco menor aos bancos públicos. Se você pegar mais ou menos o vencimento dos títulos públicos brasileiros, depende se é pré, se é inflação, se é pós-fixado, mas ela vai ter ali um vencimento médio, um prazo médio de vencimento de 3, 4 anos. Nos Estados Unidos você tem liquidez para 30 anos, para 10 anos, com montantes muito expressivos. Aqui também tem, mas com montantes menos expressivos. O governo precisa se financiar a mais curto prazo, porque tem mais risco de emprestar ao Brasil no longuíssimo prazo do que ao governo americano. Então os bancos acabam tendo uma exposição menor para longuíssimo prazo e isso traz hoje, num problema de crise, um risco menor também para os bancos brasileiros. E o terceiro ponto é que a concentração bancária no Brasil é muito maior. Então você tem 4, 5 bancos ali importantes que concentram grande parte dos depósitos no Brasil, mesmo tendo sido pulverizado com bancos digitais nos últimos anos, ainda representam um percentual muito grande os bancos grandes, os bancos convencionais aqui no Brasil. Então eles passam a ser mais capitalizados,
esses bancos importantes, trazendo um risco menor. Já nos Estados Unidos, o sistema é muito mais diversificado. E eu não estou dizendo que eu concorde com a concentração, pelo contrário, para mim o mercado tem que ser aberto à livre concorrência e lá nesse ponto é muito melhor. Só que no momento de crise, o que a gente vê é que os bancos estão sofrendo por conta das próprias atuações dos bancos centrais, em que eles deram crédito extremamente barato durante muitos anos para o povo, para as empresas, para as instituições financeiras, e agora com a alta taxa de juros para conter a inflação, que no fundo eles mesmos ajudaram a criar com essa impressão de dinheiro, faz com que os bancos que compraram títulos com taxa de juros zero ou muito baixa nos últimos 2 anos, agora sofram as consequências. Me parece muito mais até uma irresponsabilidade de muitos bancos que compraram, como foi o SVB, compraram títulos em 2020, 2021, com taxa de juros praticamente zero dos Estados Unidos, onde a probabilidade da taxa de juros naquela época subir era muito maior do que se tornar zero ou negativa, como de fato aconteceu. Isso expôs os bancos ao risco e me parece muito mais uma falta de análise ou critério de risco dos próprios bancos naquele momento, achando que aquela situação duraria para sempre. Basta ver um pouco dos ciclos econômicos em que quando você mantém os juros artificialmente baixos, como ficou na última década por muito tempo, é natural que isso vai trazer inflação em algum momento e você precisa subir os juros. Se os juros estão quase zero, a chance dele subir é muito maior do que ele cair muito mais e, portanto, aqueles títulos naquela época que esses bancos compraram para os seus balanços se tornam muito mais arriscados. Tá bom? Então espero que tenha aclarado um pouco essa diversificação e esses motivos pelos quais os bancos brasileiros, no meu entender hoje, têm menos risco, melhor dizendo, do que os bancos, o setor bancário americano, tá? Então tem mais caixa em proporção aos seus depósitos. Os títulos que estão no balanço do banco se financiando através de depósitos de curto prazo são de vencimentos mais curtos no Brasil do que nos Estados Unidos, então eles sofrem menos com a volatilidade do que lá fora, e essa concentração bancária, como eu acabei de explicar.